Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma super live aqui no canal Arqueologia com Érica. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É sempre um prazer estar aqui com todos. Pessoal, estamos aqui com uma super convidada, a nossa parceira aqui do canal, a Linde Barbosinha, do canal A Face do Cristianismo, certo, pessoal? Quem ainda não segue a Linde, Opa, desculpa, deu um retornozinho aqui. Quem ainda não conhece o canal da Lindy, dá uma olhada lá, Face do Cristianismo, o canal dela, show, para quem gosta dessa temática, ela está sempre desmistificando muita coisa com relação à Bíblia, né, ao estudo bíblico. Então, pessoal, a gente está aqui hoje para falar de um assunto bem interessante. Eu sei que é muito polêmico também, vocês vão amar esse assunto, quando a gente começou a pesquisar sobre isso, a Lindy começou a pesquisar. Antes de eu começar a falar, Lindy, dá boa noite para o pessoal, fala com o pessoal. Bem-vinda mais uma vez aqui ao canal. Boa noite a todos. Obrigado, Érico, por mais uma oportunidade. Ótimo, Lindy. Então, pessoal, quando a Lindy começou a pesquisar sobre esse assunto envolvendo Aspásia de Mileto, uma personagem bem interessante, e a Maria Madalena, né? Então, ela começou a pesquisar sobre isso. E ela trouxe para mim e tal, a gente começou a debater, até achei bem interessante, porque eu não conhecia muito sobre Aspásia, e aí eu fiquei curiosa, fui investigar, fui pesquisar, descobrimos livros, né? Um livro, aliás, mais de um livro, mas o principal é um livro que a gente vai mostrar para vocês. E a gente começou a pesquisar e achar bastante interessante. E a Lindy começou a fazer algumas correlações bem interessantes, né? A gente vai mostrar aqui para vocês, certo? E assim, e achei interessante trazer esse tema aqui no canal para a gente debater sobre ele, para a gente conversar um pouco sobre ele, tá ok? Então, pessoal que está chegando, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Arqueologia com Érica. Pessoal, quem está chegando agora no canal, confere as inscrições, confere se está tudo direitinho, porque às vezes o YouTube, não sei, às vezes tem gente que chega para mim e diz, eu estava inscrito e de repente fui desinscrito. Então, sempre conferir as inscrições, tá ok? Ativem as notificações para vocês receberem todas as novidades aqui colocadas no canal. Tá ok, galera? E eu queria, primeiramente, perguntar a vocês, bem-vindos, boa noite, boa tarde para alguns ainda. Eu queria estar perguntando a vocês se o YouTube está notificando vocês de tudo que é postado aqui, porque eu recebi algumas reclamações de que o YouTube não estaria notificando no caso de lives, no caso de vídeos, né? De vez em quando eu lanço algum vídeo, algum estudo, alguma pesquisa, e eu queria saber, vocês estão recebendo essas notificações, galera? Só para a gente ter uma ideia aqui assim, vão respondendo, né? Para a gente ter uma ideia assim, de que realmente vocês estão sendo notificados. Olá, Rejane, boa tarde, bem-vinda. Sempre um prazer ter aqui você na live. Bem-vindo, Marcos Vinícius. Boa noite, William. Bem-vindo. Olha aí, já deixei. Vamos deixar o like, galera. Eu não sou muito de ficar pedindo like, mas é importante para a gente aumentar o engajamento aqui do canal, né? Essa questão do like, do compartilhamento também é muito importante, tá ok, pessoal? Ah, olá, Apostoro, bem-vindo, tudo bem? Sim, recebi a notificação. Ai, que ótimo. Porque assim, pessoal, às vezes a pessoa não recebe, né? E o legal, o canal está no início ainda, começando ainda no YouTube, então assim, é importante isso para atrair público, aumentar o engajamento aqui. Oi, Felipe, boa noite. Compartilhem, tá ok, galera? Chamem o máximo de pessoas, vai ser bem interessante. Oi, Dion, tudo bem? Olha aí, recebeu, que é a Roseli. Oi, Roseli, tudo bem, minha amiga? Boa noite, ativado, ótimo, galera. Então vamos já começar aqui, entrar no tema principal da nossa live, certo? Só que antes eu queria rapidinho, né, mostrar rapidinho aqui, vou compartilhar aqui
com vocês o site Arqueohistória rapidinho, eu não vou demorar, prometo, só para pessoas que ainda não conhecem, né, ir lá conhecer o site, certo, pessoal? Quase todo dia a gente tem lá temas incríveis lá no site, o pessoal que gosta de história, de arqueologia, que mais? Antropologia, mitologia, vários aspectos importantes da história da humanidade. Então, assim, acessem lá o nosso site, certo? Deixa eu ver aqui, como é que eu vou fazer para compartilhar? Tá tudo ok? Então, vamos lá, apresentar. Vou compartilhar aqui a tela do nosso site. Pronto, deixa eu só colocar aqui. Lindy, você vai me dizer se tá... eu não sei se vai estar... se vai estar aparecendo o site. Tá Se aparecendo? aparecer... Não, né? Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo aqui. Não sei porque que eu não estou conseguindo compartilhar ele. Deixa eu tentar aqui novamente, pessoal. Eu estou compartilhando, são os slides. Apareceram com os Sim. slides, mas eu estou tentando aqui ver se eu consigo compartilhar o site. Eu queria mostrar aqui, não sei porquê, às vezes eu consigo, às vezes não. Então, vou só remover aqui os slides para ver se eu consigo apresentar. Vamos lá, compartilhar a tela. Gente, não estou conseguindo, ó. Então, deixa para lá, vamos para os slides. Depois, assim, mais próximo do final da live, pessoal, eu tento compartilhar novamente com vocês o site Arqueohistória. Não sei porque às vezes eu não consigo. E é só mostrar alguns artigos rapidamente, mas vamos lá para os nossos slides, né? Tem vários slides interessantes. Vocês estão visualizando, galera? Que a tela o áudio tá bom para vocês? Vocês estão vendo as imagens? Tá visualizando, Lindy? Sim. Ótimo. Todo mundo vendo. Pois é, são muitos artigos lá. 40 artigos só do Flávio, né? E aí tem o de todo mundo lá. O meu também. O meu perdi a conta, Roseli. Mas eu acho que é por aí, ou talvez até um pouquinho mais, porque teve semanas que eu postei 2, 3 artigos, um período aí, acho que foi uma semana que ficou meio que parado todo mundo, e aí eu acabei postando uns artigos a mais. Mas, assim, tem muito artigo de todo mundo lá. O site, pessoal, é uma parceria, o site Arqueohistória é uma parceria minha com mais os 3 pesquisadores, o Edson Almeida, do Instagram Contextologia, muita gente já conhece, acompanha o trabalho dele. Logo mais ele vai estar aqui no YouTube também. Tem o Flávio Amati, que é do Instagram Leteia Ágora, certo? Ele sempre está postando conteúdos muito interessantes e os artigos também. E o Mike Bárbara, do Hipótese Zero. Então, assim, a gente trabalha aqui com uma grande equipe, sempre levando bastante conhecimento para o nosso site. Então, modéstia à parte, arqueohistoria.com.br. É um site, assim, de fato único, galera. Único aqui no Brasil, porque os conteúdos abordados são bem exclusivos mesmo, todos evidenciados. Tudo a gente coloca evidência, a gente indica bibliografia para vocês. Então é raro a gente ver isso. Eu digo porque eu estou sempre pesquisando, pesquiso muito, vários sites, sempre. Então esse conteúdo que a gente aborda lá, principalmente em português, é um pouco difícil de ser encontrado. E com as referências, com toda a bibliografia que tem lá, certo? Então tá aqui, ó. Eu deixei fixado no chat o site arqueohistoria.com.br. Vocês podem estar acessando, se registrem lá, certo? Tem uma abazinha registre-se. Vocês façam um registro que é para vocês ficarem sempre por dentro de alguma novidade quando for postado no site, tá bom? E a gente tem também, pessoal, logo que você entra no site, você já vê uma abazinha que vai ter loja Arqueohistória, que é onde você vai poder ter acesso ao Almanac Arqueohistória, que é uma revista digital, certo? Bimestral, super completa.
Então, assim, é praticamente um livro. Tá aqui o link para você acessar direto, né? Também deixei aqui no chat, arqueohistoria.com.br/shop. Que aí você pode estar vendo lá as edições que já tem, a gente já vai para a 5ª edição, tá bom? Então, assim, é bem bacana mesmo, é bem interessante vocês estarem conhecendo a nossa revista, é uma grande fonte de conhecimento para todos. Então, pessoal, vamos ao assunto da nossa live. Então, a nossa live hoje sobre Maria Madalena e Aspásia de Mileto. Né? Existiriam correlações entre estas personagens? Será? Então, eu vou iniciar falando rapidamente, porque muita gente às vezes não conhece a Aspásia de Mileto. Né? A Maria Madalena já é uma personagem já mais falada, já mais conhecida. Então, muita gente não conhece a Aspásia. Então, vou fazer tentar aqui ser o mais rápida possível, vou mostrar alguns slides e explicar um pouco para vocês quem foi a Aspásia de Mileto. Em seguida, eu vou passar para a Lindy, que aí ela já vai começar a correlacionar as duas personagens, tá ok? Então, vai ser bem interessante mesmo. Então, essa é só uma capinha que eu coloquei, certo? A Aspásia, no caso, ela está representada no lado esquerdo, certo? Nessa pintura, que depois eu vou falar para vocês, é uma pintura, um artista que fez e tal. Então, tem uma mesa e uns personagens conversando. De um lado, a gente tem a Aspásia, do outro lado, sentado, seria Sócrates. Né? Então, e do lado aqui direito, a gente tem uma representação da personagem Maria Madalena, tá bom? Então, vou só mudar aqui, pessoal, o slide rapidinho. Então, vamos lá. Ops. Pronto. Então, pessoal, falando um pouco mais da parte arqueológica da coisa, né, que eu tenho mais a ver com essa questão arqueológica, histórica, eu vou falar um pouco sobre isso com relação à Aspásia para vocês. Então, eu tentei trazer o máximo de arqueologia, de o que é que a gente tem de evidência, apesar de que a Aspásia, a gente tem muitos relatos sobre ela. Né? E aí a gente tem que avaliar o que é que realmente pode ser levado em consideração e o que é que não pode ser levado em consideração, o que é que já é meio que uma tentativa de deturpar, né, a imagem dela, que a gente sabe que acontece isso, né, ao longo da história da humanidade. Então, esse busto de Aspásia, pessoal, ele está no Museu do Vaticano, certo? E Aspásia, ela, assim, ela não deve ter nascido ali antes de 470, antes da Era Comum. Ela nasceu ali, assim, supõe-se que ela pertence ali ao período entre 470 e 400 antes da Era Comum. Tá bom, pessoal? E ela foi uma mulher meteca, né, de Atenas antiga. Os metecos, eles eram aqueles estrangeiros, né, os estrangeiros residentes nas polis gregas, né, em Atenas. Então, existiam, assim, várias cidades, exceto em Esparta, esse pessoal existia, né, porque Esparta ela não recebia esses estrangeiros, né, mas eles estavam ali em várias das cidades. Então, Atenas, por sua riqueza e a preponderância cultural, ela atraiu, pessoal, muitos estrangeiros, assim, que exerciam ofícios como, por exemplo, professor, artesão, um artista, comerciante, e, de fato, grande parcela da economia ali ateniense era realizada pelos metecos, por esses estrangeiros. E a Aspásia, ela nasceu em Mileto. Ela nasceu em Mileto, mudou-se para Atenas e ela começou um relacionamento com o estadista Péricles, um político da época, com quem ela teve também um filho chamado Péricles o Jovem. Assim se relata dessa forma sobre ela. Né? Há vários relatos desta forma. Então, deixa eu mudar aqui o slide. Então, aqui a gente tem, pessoal, nesta imagem, né? Nós temos a erma, que era tipo um pilar quadrado ou retangular de pedra, terracota ou até de bronze também, neste caso aí desse artefato, né, que seria de mármore, nos museus vaticanos também. Né, esse artefato está inscrito com o nome de Aspásia ali na base. Então, assim, achei bem interessante trazê-lo para mostrar para vocês, né.
foi descoberta em 1777. E esta erma é uma cópia romana de uma original do século V antes da Era Comum, que foi justamente a época da Aspásia, ali no século V antes da Era Comum. Então, esse artefato aí é uma cópia de um original que existiu no século V antes da Era Comum. E possivelmente ela é copiada do seu túmulo, né? Pode, no caso, representar, no caso esse artefato, a estela funerária da Aspásia. Então, de acordo com uma narrativa histórica tradicional, ela teria ali trabalhado como uma cortesã, como muitos relatos abordam, né? E ela foi, inclusive, julgada, mas, assim, pessoal, os acadêmicos modernos, eles questionam a base factual, né, de qualquer uma dessas alegações sobre ela, sobre Aspásia. Ambas alegações derivadas da comédia antiga. A gente sabe que a comédia grega, a comédia clássica grega, ela era muito conhecida por isso, por tentar deturpar a imagem de algumas personalidades públicas, personalidades famosas da época, né? E Aspásia, pelos relatos que a gente tem, que vocês vão ver, ela foi muito famosa em um determinado período, chamou bastante a atenção de todos, inclusive dessa questão da comédia grega, né? Então, os historiadores recentes, eles tentam desconstruir, no caso, os mal-entendidos ou mitos de que, ela é muitas vezes retratada como uma prostituta, uma cortesã. Ela é a única mulher na Atenas clássica cujo, assim, o nome intelectual ele é conhecido. E mesmo assim, ela era uma estrangeira, né? Ela veio de Mileto. Então, deixa eu só mudar o slide. Então, pessoal, aqui a gente tem uma pintura bem interessante, né? Que é uma pintura, uma obra de Henry Holiday. Ela data de 1888 e ele também retrata Aspásia, ele tenta retratar Aspásia nessa imagem. Então, ela uniu-se ali a Péricles, como eu falei para vocês, um político dessa época, um estadista, ali por volta, segundo os relatos, de 1400, ou de 445 antes da Era Comum. É com quem ela teve um filho, como eu falei para vocês, o jovem Péricles, ali por volta de 440 antes da Era Comum, né? E após a morte de Péricles, disse, né, que ela casou-se com outro ateniense, Lísicles. Então, há várias histórias, né, relacionadas a Aspásia. Agora, a gente tem que ver realmente o que é fato e o que não é. E disse que esse segundo casamento dela, ela teve também um filho, né, ali por volta, teve um outro filho, por volta ali de 428 antes da Era Comum. Então, aparentemente, ela ainda estava viva ali em torno de 411, 410, né, de antes da Era Comum. Por isso que eles traçam o período dela ali entre 470 e 400 de antes da Era Comum, tá ok? E assim, considerando o maior período possível, situamos ali a vida, a gente pode situar ali a vida de Aspásia entre 470 realmente e 400 antes da Era Comum, conforme eu falei para vocês. Então, assim, pessoal, embora Aspásia ela seja uma das mulheres mais atestadas do mundo greco-romano e a mulher mais importante ali da história da Atenas do século V, quase nada é certo sobre a vida dela, né, sobre a vida dessa personagem. Seu papel na história assim, fornece insights cruciais, com certeza, para uma compreensão das mulheres da Grécia Antiga, das quais muito pouco se sabe, né, desse período. Então, assim, fazer perguntas sobre a vida de Aspásia é fazer perguntas sobre metade da humanidade, né? Então, tem essa frasezinha entre os historiadores. Então, deixa eu só mudar aqui o slide. Logo mais eu vou dar uma olhadinha no chat, pessoal, para a gente ver alguma pergunta, algum comentário, tá? Ok? Vocês podem deixando as perguntas, dúvidas que vocês forem tendo, tá ok? A gente, aos poucos, vai dando uma olhadinha. Nessa imagem, pessoal, a gente tem é só uma representação artística do Partenon. Então, Péricles foi quem, assim, coordenou, de fato, a construção do Partenon.
do Propileu, do Templo de Atena, né? Então, Aspásia, ela é mencionada, pessoal, nos escritos de Platão, de Aristófanes, de Xenofonte, de Antístenes, Ésquines Socrático e muitos outros, né? Então, ela foi retratada na comédia antiga como, de fato, uma prostituta e madame, e na filosofia antiga ela foi retratada de uma outra forma, ela foi retratada na filosofia como uma professora e retórica também. E a partir de sua representação em obras por discípulos, inclusive discípulos socráticos, e por ser referida ali no diálogo platônico, né, que é o diálogo platônico menêncheno, que é um diálogo platônico que ocupa-se ali com a morte no campo de batalha. Ela foi muito mencionada, e como tendo sido orientadora, inclusive, do próprio Sócrates, e de Péricles também, do esposo dela, e outros na arte da oratória. Ela foi considerada na tradição clássica posterior como inclusive uma contraparte ali feminina do Sócrates, que foi um filósofo ateniense ali do período clássico da Grécia Antiga, inclusive pessoal do mesmo período de Aspásia de Mileto. Então, ali no mesmo período, com ela a gente tem o Sócrates, de acordo com os relatos, né, que a gente tem, que a gente estuda. E, assim, o Sócrates, né, creditado como um dos fundadores da filosofia ocidental, e até hoje, assim, para nós, uma figura enigmática, conhecida principalmente ali, pessoal, através dos relatos em obras de diversos escritores que viveram, inclusive, mais tarde, especialmente dois de seus alunos, né, ali, Platão e Xenofonte também, e também pelas peças teatrais, né, de seu contemporâneo Aristófanes. Então, ele foi muito retratado. Então, muitos defendem que os diálogos ali de Platão seriam um relato mais abrangente, no caso de Sócrates, a ter perdurado ali da antiguidade até os nossos dias de hoje. Mas ainda há muitos questionamentos com relação à sua existência. No caso aqui, a existência de Sócrates, né? Há vários questionamentos relacionados a isso. E a gente sabe bem. É uma polêmica, é outra polêmica também. Então, Aspásia, ela continuou esse assunto ali de artistas visuais, literários, até o presente. E ela aparece, é impressionante, em várias obras importantes da literatura moderna. E a ligação dela, a romântica ali com o estadista, né, o Péricles, inspirou alguns dos romancistas, poetas mais famosos assim dos últimos séculos. São vários, em particular diversos escritores românticos ali do século XIX, romancistas históricos do século XX. E encontraram, assim, esses romancistas, no caso, históricos do século XX, eles encontraram em sua história uma fonte, assim, inesgotável de muita inspiração. Então, a partir do século XX, entre mulheres, teóricos de estudos de gênero, e na literatura, nas artes, ela foi, assim, retratada como uma mulher, até de certo modo, bastante sexualizada, e como se fosse sexualmente bastante liberal, né? E como modelo feminista lutando pelos direitos das mulheres na Atenas antiga. Então, muitas vezes ela é colocada dessa forma. Mas aí a gente tem sempre que ter aquele cuidado, aquela cautela, aquele discernimento de filtrar, né, para a gente não cair em certos, como é que eu posso dizer, movimentos identitários e ideológicos, que a gente sabe que tem muito. A gente acaba, esses movimentos, eles acabam querendo cada um pegar a personagem, no caso aqui a gente está falando da Aspásia, e criar a sua narrativa própria, né, em cima da personagem. É o mesmo que ocorre com Cleópatra também, conforme já falei para vocês em lives, né? A gente tem muito problema com isso, com esses movimentos ideológicos. Então, ter cuidado para não cair em certas narrativas deturpadas. Utilizar sempre o bom e velho discernimento, né, pessoal? Então, vamos mudar aqui o slide para mostrar um livro para vocês. Então, esse é um dos livros, né, de Plutarco,
onde ele vai falar das vidas, né, vidas de Péricles. Então, ele vai falar, quando ele fala de Péricles, ele vai falar também um pouco sobre a personagem Aspásia, certo? É uma das indicações, mas tem indicações melhores. A Lindy também vai falar sobre isso. Então, sobre as evidências, pessoal, que a gente tem da Aspásia, né? Além dos relatos, né, que a gente tem, o que a gente tem mais são relatos. Então, Aspásia, ela foi uma figura importante, e a mulher mais importante, como eu falei para vocês ali, na história de Atenas, ali do século V antes da Era Comum. E ela é uma das mulheres do mundo greco-romano com as tradições biográficas mais assim consideráveis. As primeiras fontes literárias a mencionar Aspásia, pessoal, são escritas durante sua vida, são da comédia ateniense, e no século IV, antes da Era Comum, né, ela aparece em diálogos socráticos também. Após o século, ali por volta após o século IV, né, ela aparece apenas em breves menções a textos completos ou fragmentos ali com um contexto íntegro que se perdeu. Muita coisa também se perdeu sobre ela. E até o século II, né, da Era Comum, quando Plutarco no caso veio bem depois dela, Plutarco é ali de 40, 44, ali da Era Comum, né, então ele é bem depois da Aspásia, e ele escreveu sua obra, A Vida de Péricles, esse livro que eu estou mostrando para vocês, o mais longo e completo tratamento assim biográfico de Aspásia na antiguidade. Então, assim, apesar de que muito foi deturpado, né? Porque ele viveu ali, 7 séculos depois dela. E tudo que ele escreveu foi baseado ali em relatos, muitos relatos. E a gente sabe que muitas vezes esses relatos podem acabar indo deturpados, né? Então, as biografias modernas de Aspásia, elas dependem de Plutarco, apesar de ele ter escrito quase 7 séculos ali após a morte dela. Então, será que, de fato, são fontes confiáveis? Será, pessoal, que a gente pode... por isso que não é bom a gente se deter apenas a um pesquisador, a um autor. A gente investigar várias outras fontes, né? Esse outro livro é bem interessante também, né? Prisioneira da História. Até a Lindy também andou dando uma estudada nele, né? É de Madeleine Henry. Então, é bem interessante esse livro sobre Aspásia, certo? Então, pessoal, a questão é que vários historiadores, eles abordaram de formas diferentes, inclusive até de formas contraditórias, né, sobre Aspásia de Mileto. Muitas contradições. E alguns a colocaram, no caso, como amante, prostituta, outros como uma boa esposa, filósofa, professora. Então, muitas dessas informações baseadas, algumas delas apenas em hipóteses. Então, esta é a razão, pessoal, pela qual alguns estudiosos modernos, eles expressam seu ceticismo ali sobre a historicidade da vida da Aspásia. Então, essa escritora desse livro, Madeleine Henry, ela sustenta que as anedotas biográficas que surgiram ali na antiguidade sobre essa personagem, Aspásia, elas são extremamente coloridas, quase assim completamente inverificáveis e ainda estão bem vivas no século XX. Elas vieram, inclusive, no nosso século também, século XXI, elas até a atualidade estão bastante vivas. E ela finalmente ela conclui que é impossível, né? No caso a autora do livro, ela diz que é impossível mapear apenas as possibilidades mais simples da vida. Corrigindo, pessoal, ela diz que é possível, não impossível, possível mapear ali apenas as possibilidades mais simples relacionadas, né, da vida da Aspásia. Então, ela, inclusive, nesse livro, né, ela relata que, segundo a lenda, né, Aspásia de Mileto, ela era uma cortesã, professora de Sócrates e conselheira política de seu amante, no caso, Péricles. Então, muitos relatos a colocam não como esposa, mas como amante desse governante, do Péricles.
E ao lado no caso de Safo e Cleópatra, ela é a mulher mais conhecida do antigo Mediterrâneo. No entanto, pessoal, a recepção, a crítica contínua de sua representação na comédia ática e a aceitação ingênua do relato de Plutarco sobre ela, no livro que eu mostrei para vocês, Vida de Péricles, nos impede de entender quem ela era e quais podem ter sido suas contribuições ali para o pensamento grego, para a filosofia, para o desenvolvimento ali da filosofia. Então, Madeleine Henry, ela combina métodos filológicos e históricos. Filológicos vem de filologia, a escrita, né, a língua, e históricos tradicionais, né, de análise com perspectivas críticas feministas. Então, a fim de traçar ali a construção da tradição biográfica da Aspásia, desde os tempos antigos até o presente, ela faz um baita trabalho aí investigativo nesse livro sobre essa personagem. Então, por meio de sua análise de evidências literárias e políticas, né, essa escritora ela determina as maneiras pelas quais a personagem Aspásia se tornou um ícone da mulher sexualmente atraente e politicamente influente. Ela mostra muito a influência política da Aspásia. Como essa construção a impediu de ocupar seu lugar de direito como ali uma colaboradora do empreendimento ali filosófico e como que a crença contínua neste ícone ajudou assim como é que eu posso dizer, a sexualizar todas as conquistas intelectuais das mulheres daquela época e até os dias atuais, né? Então, infelizmente, isso aconteceu. Então, este é o primeiro trabalho, de fato, a estudar a tradição biográfica de Aspásia, ali desde a Grécia Antiga até os dias atuais. Então, pessoal, é um livro bem completo, ela desenvolve muito, mostra muito senso crítico no livro, analisando os vários relatos, né, essa questão mais sexualizada, colocar a mulher de uma forma mais sexualizada, porque ela realmente, nos relatos, ela era colocada como uma mulher muito bonita, inteligente, né, uma mulher que se desenvolveu em várias áreas do conhecimento, ela relacionada ali com a filosofia, né, então isso acabava incomodando a muitos, né, nada de novo sob o sol, até hoje é assim. Então, assim, eu super indico a vocês a leitura desse livro, certo? Aí seria um outro livro. Só mudar aqui o slide, galera. E essa imagem aqui, que inclusive está na capa do livro, né? Essa imagem, pessoal, ela representa, na verdade, nem seria a Aspásia, de fato, né? Ela representa um autorretrato de uma pintora francesa chamada Marie Geneviève. Então, ela está vestida de Aspásia, segundo ela, e ela data de 1794. Então, assim, a pessoa vê a imagem e já relaciona a Aspásia, e aí já relaciona a questão, já sexualiza a coisa, já relaciona com a questão da prostituição e tudo, né? Então, mas aí não se trata dela, né? No caso, é um autorretrato de uma pintora francesa, tá bom? Então, assim, o que é que a gente pode concluir, né, disso do pouco que eu falei, né? Que Aspásia de Mileto, ela é um verdadeiro enigma ainda nos dias atuais. E apesar dela ser a mulher mais famosa ali da Idade de Ouro de Atenas, muito pouco se sabe, se pode dizer sobre ela com certeza de que seja ali verdade. Então, não sabemos com precisão quando que ela nasceu ou morreu, como se tornou o que era, ou quem foi exatamente. Com precisão, a gente não tem como saber. A gente se baseia, como eu falei para vocês, em relatos. O que temos são muitos relatos, né? Vários. E ainda assim, pessoal, ler o que foi escrito sobre ela, é difícil, assim, a gente não chegar à conclusão de que ela era um ser fora do comum, né? Alguém que de fato se destacou, chamou atenção, que mesmo sendo bela, se destacava principalmente pelo seu intelecto, no mesmo ambiente em que personagens como Sócrates e Péricles estavam ali,
a desenvolver suas narrativas. Mesmo assim, ela, a mulher, a Aspásia, ela se desenvolveu ali, ela se destacou, né, principalmente pelo intelecto. E tudo parece indicar que a Aspásia ela alcançou um nível de educação atípico, anormal para as mulheres da época, né? E que, assim, ela, ao migrar para Atenas ali, porque ela era de Mileto, migrou para Atenas ali em meados do século, ela abriu uma escola para jovens também, que aí vem as complicações e as deturpações. Então, essa escola para jovens, alguns dizem que era um salão intelectual, e outros onde elas estavam ali estudando, né, obtendo conhecimento, e outros dizem que era um bordel. Muitas mulheres, jovens, né, então tem esses dois lados. Né? Uns dizem que era um salão intelectual e outros que seria um bordel. Então, alguns estudiosos, eles acreditam que ela própria, ela era classificada por eles, né, por muitos da época, como uma hétera. O que seria isso? As héteras, elas eram uma classe de cortesãs profissionais, independentes da Grécia Antiga ali, né, que além de cultivar a questão da beleza física, elas desenvolveram suas mentes, né, elas se preocuparam em obter conhecimento também. Elas desenvolveram suas mentes e talentos em um grau muito mais ali elevado do que era permitido às mulheres em geral. Então elas aprendiam várias artes, as artes da dança, da música, a oratória, né? Elas podiam manter conversas com os principais ali políticos e aristocratas, ali sobre filosofia, política, assuntos da atualidade, o que a gente chama hoje de geopolítica, né? Então, eram mulheres que tinham conhecimento em várias áreas, elas realmente se dedicavam ali ao conhecimento, deveriam se cuidar bastante, né? Cuidavam da beleza. E aí veio essa outra, como é que eu posso dizer? Essa questão de que não seria um salão intelectual, seria um bordel. Mas será mesmo? Né? Então, quem chamou a atenção da Aspásia, pessoal, inclusive, como eu falei, foi o Péricles. Né? Então, assim, o Péricles, ele se apaixonou perdidamente por ela. Alguns colocam que eles se casaram, que ela era esposa dele, e outros relatam que ela seria apenas a amante. Então, quando se apaixonaram, Péricles, né, ele já dominava a política ali de Atenas. Algo que ele fez ali, pessoal, por 30 anos. Então, quando a vida cultural da cidade ela prosperou, sua democracia se fortaleceu, seu império cresceu, e a Acrópole ela foi adornada com o Partenon. Então, mais uma vez, assim, não sabemos de fato se Aspásia ela foi sua esposa, concubina ou amante. Então, tem isso, né? O que parece certo, de fato, que a gente vê nos relatos, é que ele a amava ao extremo e fazia questão de que todo mundo soubesse disso. Então, de acordo com o que Plutarco escreve naquele livro dele, né, Vidas de Péricles, ele fala o seguinte, que 2 vezes por dia, ao entrar e sair da praça do mercado, ele a cumprimentava com um beijo afetuoso. Então, assim, pode não parecer lá muito apaixonado, né? Mas essa descrição do Plutarco de afeto, ela é bastante incomum para aquela época, né? Por isso chamou a atenção. Então, o amor romântico de Aspásia e o Péricles, né, o estadista Péricles, é um dos poucos registrados entre um homem e uma mulher naquela época ali, na Atenas clássica, naquele período. Né? Por isso que chamou a atenção nesses relatos dele. E nesta imagem aqui, galera, a gente tem, né, Aspásia, ela está bem no centro da imagem, né, ela está rodeada por filósofos gregos. Né? Então, foi como o autor dessa pintura, né, dessa obra, foi Michel Cornelis II. Ele a imaginou ali por volta de 1680 desta forma e fez esta obra, nessa pintura. Então, sua relação com o grande estadista ali, o Péricles, ela teria sido suficiente para torná-la bastante conhecida. Ele era um homem muito conhecido.
Então, o que automaticamente tornou ela bastante conhecida também. Mas, assim, pessoal, um indício de que não foi apenas a beleza dela, ou o amor que a tornou tão famosa, né? Aspásia, ela foi alvo de ataques e piadas, né, em peças teatrais, por sua suposta também influência ali sobre o estadista, sobre o Péricles, né? Diziam que ela que escrevia os discursos dele, ela influenciava muitas das atitudes que ele tinha, atitudes ali perante o governo, questões de guerra, né? Então, o pessoal da comédia ali, a comédia grega da época, criticou bastante isso. Então, os comediantes da Grécia clássica, eles eram críticos da sociedade na época, né? E, assim como sempre, né, estar na mira deles era uma honra duvidosa, concedida apenas a pessoas realmente de grande importância, pessoas ali relevantes, como no caso a Aspásia. Então, tem uma outra obra, pessoal, Acarnânios, os Acarnânios do dramaturgo Aristófanes. Ele, por exemplo, ele culpa Aspásia pela guerra do Peloponeso. Olha aí. Então, uma reverberação de obras anteriores, assim, que a responsabilizavam pelo papel de Atenas na guerra entre Samos e Mileto. Então, assim, embora as acusações elas não fossem de fato justas de forma nenhuma, em muitos casos nem pretendiam ser, né, elas evidenciam a percepção de que Péricles, no caso o esposo dela ou amante, respeitava a sabedoria dela, né? Ele respeitava a sabedoria dela e os pontos de vista políticos da Aspásia. Então, sua reputação para o bem e para o mal era tal que assim, chegou a tal ponto, né, que se chegou a dizer que foi ela que ensinou o grande estadista, o Péricles, a discursar, e também quem escreveu os grandes discursos dele, que ele proferiu, incluindo aquela famosa oração fúnebre registrada ali na história da Guerra do Peloponeso. Então, muitos criticavam assim a influência que ela tinha sobre, no caso, o esposo ou o amante, no caso, né? Sobre o Péricles. Só mudar aqui o slide, galera. Então, aqui a gente tem uma outra imagem, uma outra pintura interessante, né? E nesta imagem, pessoal, nesta pintura, é mostrada Aspásia e Sócrates debatendo. É aquela imagem logo do início da live, que está na capa que eu mostrei para vocês. Então, isso mostra, né, a questão dela, o lado filosófico, né, intelectual. Ela debatendo ali com Sócrates. Então, de acordo com vários ali autores antigos, Sócrates ele respeitava bastante as opiniões da Aspásia. E além de ser assim a única mulher a quem Platão concedeu um discurso em toda a sua obra, no caso ali Xenofonte, que ele concedeu realmente ali um discurso voltado para ela, né? E o Platão, que é um dos principais biógrafos de Sócrates, né, foi quem escreveu, relatou mais sobre ele a menciona 2 vezes em seus escritos socráticos. Então, Platão ele menciona também a Aspásia de Mileto. Em ambos os casos, o filósofo ele recomenda, de fato, que se deve seguir os conselhos dela. Olha que interessante, né? E tanto Ésquines de Esfeto quanto Antístenes, discípulos ali de Sócrates, né, eles escreveram diálogos também socráticos, intitulados a Aspásia, dos quais, assim, esses diálogos, eles restam apenas fragmentos, mas se sabe que estão direcionados a ela. E em uma parte, pessoal, ali do diálogo de Ésquines, preservada por Cícero em latim, Aspásia, ela figura como como se fosse uma Sócrates mulher, a versão feminina de Sócrates, né? E ela é apresentada como mestra e inspiração assim de grande excelência. Então, pela interpretação destes e outros escritos, né, foi dito que Sócrates e Aspásia eles se conheceram quando ambos ali estavam na faixa dos 20 anos. Eles, de acordo com esses relatos, eles tinham a mesma faixa de idade, ali por volta dos 20 anos, quando se conheceram, e dizem que eles tiveram um longo relacionamento. Então, alguns acreditam
que em algum momento foi tipo assim, uma relação amorosa, mas não se sabe de fato. Ou que ele, pelo menos, de fato a amou. Mas, assim, é improvável, pessoal, que algum dia se saiba a verdade, né? Porque o que a gente tem são relatos. E como eu falei, muitos desses relatos são contraditórios. Então, uma das hipóteses mais recentes foi assim a apresentada também por Armand Danjour, né, que ele é um escritor, pesquisador e escritor, que ele argumenta no seu livro. O livro dele é Sócrates in Love, Sócrates apaixonado, o livro desse autor. A sua pesquisa ela mostra que Sócrates ele obteve a inspiração para suas ideias ali originais sobre a verdade, o amor, a justiça, a coragem e o conhecimento, ele obteve ali em Aspásia de Mileto. Dizem que ele a ouvia muito, que eles andavam juntos, né? Então, achei interessante trazer isso para vocês. E, assim, se a evidência desta tese ela realmente for aceita, o que é que pode acontecer, né? A história da filosofia ela terá ali uma reviravolta monumental, né? Que vocês acham disso? Porque realmente, né, uma mulher que quase ela foi apagada da história deve ser reconhecida como aquela que estabeleceu ali as bases de nossa tradição filosófica ali há 2.500 anos atrás. Assim, enquanto isso, a Aspásia, pessoal, ela seguirá sendo uma figura-chave ali na história intelectual ali do século V em Atenas, um dos períodos mais importantes de Atenas. E assim como assim a mulher mais importante daquela época, né? Então isso mexeria com toda a questão filosófica, né? A história da filosofia em si. Né? Então, mas assim, o que a gente tem são relatos, mas com certeza alguns deles são bem fortes, né? Então, deixem nos comentários aqui o que é que vocês estão achando, né, dessa questão dela ser uma contraparte feminina ali relacionada a Sócrates. Será que a filosofia, de fato, se iniciou ali naquele período com ela? Né? Então, Lindy, eu vou tirar aqui os slides. Eu queria mostrar mais 2 slides aqui, o pessoal, mas eu vou deixar para o final, que eu acho melhor você falar um pouco também sobre Aspásia, correlacionar ela. Como é que você chegou a essa questão de correlacionar essas personagens, né, Aspásia de Mileto e a personagem Madalena, né? Como que você chegou a tudo isso? Queria que você contasse um pouco para o pessoal, né, sobre isso. Então, vou tirar aqui os slides, só por enquanto. Então, para não perder a linha do raciocínio, né, o que mais me chamou a atenção, antes de responder sua pergunta, é quando a Aspásia ela chega, né, e Platão, Sócrates conhece ela. Sócrates não, Péricles. Péricles, um homem, né? Quando ele conhece ela, ele vê ela dando aula, porque ela já entrou, quando ele conhece ela já estava já no auge, né? Então ele vê aquela mulher, aquela deusa, né? Porque é um poderio. Então ele acaba deixando a mulher dele, né? Ele deixa a mulher, ele se apaixona por Aspásia, deixa a mulher e vai viver esse amor. Aí é onde Aspásia ela abre uma escola de mulheres. Isso me encanta demais. Ela abre uma escola de mulheres para ensinar as mulheres retórica, filosofia, as mulheres, para preparar aquelas meninas, né, para se casar com homens poderosos e para poder se comportar, né, no meio desses políticos, no meio desses homens grandes, né, porque afinal iria ser o marido, né, delas iria se casar com um poderoso, então elas tinham que estar ali preparadas para isso. Sim. Então, nesse meio, como ela tinha roubado o marido da outra, né, tinha desfeito o casamento de Péricles, então, por isso que eu acredito que ela ficou sendo a prostituta, né? Ela ficou sendo aquela mulher que roubou, que
entrou na vida de Péricles e destruiu o casamento dele. E por ela ser tão assim, uma mulher para cima, para frente, né? Intelectual, e naquela época era horrível as mulheres, porque as pazes era assim, ela ia no meio dos políticos, ela estava no meio dos políticos, ela dava opiniões, ela ensinava como falar, ela escrevia texto para os políticos, então ela sempre estava no meio dos homens. Sim. Só que naquela época as pessoas não entendiam que ela era uma mulher da sociedade, ela era uma mulher intelectual, ela que orientava os políticos. Então aquilo foi sendo, nossa, é uma prostituta, ela está fazendo o que ali no meio do homem? Imagina, né? Uma mulher no meio do homem, o que está fazendo? Coisa boa não é, isso é uma prostituta. Então, acredito por isso que ela teve esse título, né? E por ela ser também uma mulher bonita. Sim. E a história é que essa escola que ela abriu não entrava homens, não era permitido homens. Então, ali já rolava muita coisa na cabeça dos outros, né? Poxa, não entram homens, as mulheres vão para lá, as mulheres lindas, né? Estão fazendo o que lá dentro? Estão aprendendo o que com aquela mulher, com aquela prostituta que tomou a mulher né, do cara lá, agora está vivendo uma vida dupla lá, sei lá, né? Então, tinha tudo isso. Foi por isso que ela foi retratada como uma mulher assim, né? Uma mulher sem valor. Mas aí a gente, hoje, no nosso século, aqui, a gente vê como essa mulher tinha um poder, uma influência assim, sabe, bombástica. Falar de Aspásia é falar de um. Não tem nem palavras para falar sobre ela, né? É um poder muito grande, gente. Então, infelizmente, ela foi apagada, praticamente apagada da história por ela ser mulher, né? E mais uma coisa que me chama a atenção é quando eu fui pesquisar sobre Sócrates, eu ainda hoje eu tenho a impressão que Sócrates, será que Sócrates existiu mesmo? Será que Sócrates não era outra pessoa? Não era um personagem? Então eu fui pesquisar. Então foi onde eu encontrei Aspásia. Aspásia era a professora de Sócrates. E eu fiquei analisando, falei, Aspásia? Espera, vamos ver. Então foi aí que cheguei nela. Eu posso sei, talvez me chamem de louca, mas eu não sei, eu tenho dúvida cruel de que Sócrates não existia. Sócrates, aliás, Aspásia era Sócrates. Aí eu quero ser assim, bem advogada do diabo e cutucar assim, sabe? Porque como naquela época a mulher não podia aparecer, então vamos inventar um nome para ela, fictício. Sócrates. Então tem um relato interessante de que Péricles ele pede para que ninguém escreve sobre ela. Ele não quer que ela apareça na história. Péricles relata que não quer que ela apareça na história. Péricles, o suposto esposo dela, ou amante, né, pede que ela não seja registrada pela história. Pois é. Aí, vamos supor, eu sou uma professora, eu escrevo muitos artigos, tenho muitos alunos famosos e tal, né? Naquela época era muito político e tal. Então, para eu não aparecer na história, eu vou fazer alguma coisa. E se eu invento um nome masculino? Porque daí, se eu invento um nome masculino, como naquela época a mulher era nada, então, se eu apareço como uma figura masculina, eu ia poder deixar minha obra ali, escrever minha obra tranquilamente. Gente, eu tenho dúvida.
Sócrates existiu ou não? Ou foi Aspásia? Eu tenho essa dúvida em mim. É ótima essa sua hipótese, né? Que pode ter sido ela, e aí ela, como o esposo não queria que ela ficasse ali registrada na história, então ela meio que criou esse personagem, né? Que poderia ter sido Sócrates. É interessante essa uma hipótese, né? Interessante. Uma hipótese. Porque a bicha era muito inteligente, Érica. Alguma coisa ela ia fazer para poder deixar a história dela, Com né? certeza, para não deixar que fosse apagada, né? Simplesmente. Né? Então, aí, a minha correlação entre Maria Madalena, eu comecei a analisar que Sócrates era um Jesus, entre aspas. Sócrates, ele não tinha nada, ele era digamos que um cara que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele vivia dando as conversas dele lá. Via na rua, né? Falando com as pessoas, conversando com as pessoas, enfim, introduzindo certos questionamentos e tudo, né? Na rua. Ou seja, ele não tinha onde morar, nada, né? E Aspásia, eu vejo muito Aspásias em Maria Madalena. Maria Madalena era a apóstola de Jesus. Maria Madalena era uma mulher letrada, era uma mulher intelectual, né? Então, vejo né? E se pegaram essa personagem, os dois personagens e colocaram ali, né? É uma hipótese, gente. Porque Sim. se a gente for pesquisar Jesus, pesquisar Sócrates, tem uma investimento ali. Aí vai para Maria Madalena, Aspásia era a ajudadora dele, estava sempre ali, era a professora. Maria Madalena também não era professora de Jesus, mas ela, praticamente assim, Jesus passava as escritas para ela, os ensinamentos para ela, e ela ia passar para os demais, né? Tanto que tinha até uma certa ciúme, né, dos apóstolos, né? E ele se questionava, puxa, mas por que você ensina, fala mais para ela e para nós não? E por que você faz dela a nossa professora, né? Então, tem essa correção também, é uma coisa que eu vejo assim, bem parecida. E Maria Madalena, ela foi vista por um bom tempo, né? Quem começou com essa história foi o Papa, esqueci o nome do rapaz aqui, deixa eu ver aqui onde está, o Papa Gregório. O Gregório I, ele chama Maria Madalena de prostituta. Então, por que ele dá esse título para Maria Madalena? Porque Maria Madalena também era uma professora, que ela estava ali no meio dos homens, onde tinha reuniões, Maria Madalena estava ali, então ela estava misturada com os homens. Então tem aquela coisa, que como o Papa é machista, né? Não só o Papa, mas sempre teve o machismo, então o que Sociedade vai... patriarcal, né? Exato, o que vai olhar e vai dizer, mas uma mulher no meio daquele monte de homem, não, ali não está saindo coisa boa. É uma prostituta, porque a mulher ela tem que ficar só com mulher, ela não pode ter intimidade com homem, ela não pode ter contato com homem, né? Infelizmente até hoje é assim. Então eu vejo, eu comprei ali, falei, caramba, são 4 personagens que parece que tá meio ali lado a lado, batendo orelhas, né? Então é interessante Lindy, deixa eu só fazer uma colocação, por favor, te sim, interrompendo aqui, só para responder a pergunta da Rejane. Como fica, então, a inclusão da Aspásia nos evangelhos? Em que época? Joséfo, outros? Ela está relacionando a questão do Joséfo ali na questão da teoria flaviana, né, que é a teoria
que mostra realmente que os evangelhos ali do Novo Testamento são de autoria romana, ou seja, eles, Joséfo e companhia ali agiram para criar todas aquelas narrativas, aqueles personagens. Então, levando em consideração que Jesus, pela teoria flaviana, ele é um personagem, foi um personagem ali criado, né, colocado em determinado contexto, para se adequar a determinada época, mas na verdade ele queria dizer uma outra coisa, né, na verdade. Então, no caso, Aspásia seria, assim, a inspiração, talvez, né, Lindy? Aspásia talvez foi uma inspiração para o personagem, assim como tem o personagem Jesus, o Jesus histórico ali, romano, e também a personagem Maria Madalena, talvez influências, né? A gente sabe que esse pessoal, Flávio Joséfo, né, historiador, escritor, dentre outros escritores estudiosos ali da corte flaviana, então eles avaliaram vários aspectos de mitologias, de histórias antigas, de personagens já passados, para assim, ter a inspiração para criar ali alguns novos personagens, né, para manter ali aquelas narrativas, né, principalmente ali no Novo Testamento, né. Então eu acredito que a Aspásia, ela pode ter, de certa forma, ela foi uma influência, ela foi uma inspiração, uma personagem que inspirou, assim como outros personagens também que inspiraram a criação destes personagens bíblicos. Eu penso dessa forma, mas Lindy, esteja à vontade para responder. Então, Maria Madalena, ela aparece no texto gnóstico, né? Ela é uma personagem, não é uma pessoa. Eu não acredito que Maria Madalena tenha existido, né? Eu acredito que ela é um seria mais uma simbologia, um mito, uma simbologia. Sim, ela aparece como Sofia, a parte da Sofia, né? Do gnosticismo. Tanto que tem vou até pegar aqui para ler um pedacinho aqui do livro do George Mead, que ele fala assim. Mostra para o pessoal esse livro, para o pessoal, caso queira, né? Ó, pessoal, o livro do George Mead, né? Esoterismo Ocidental. Dá para ver? Parece que está tendo. Dá sim. Tá, dá para ver. Então, aqui ele vai dizer assim, ó, de Maria Madalena. Maria Madalena é outro poder, de quem 7 demônios são paridos, de modo que ela se torne a arrependida Sofia. Aqui ela se separa em duas, né? Ela fica a mãe e ela se torna essa arrependida, tal, blá blá blá, né? Ou a alma purificada e voltada para a luz. O que é que Maria Madalena está sempre aos pés de Jesus? Jesus é a luz, é a sabedoria, né? E ela quem unge o corpo para o enterro. E o unguento é feito de lágrimas humanas. Essas são a expressão da natureza feminina, o poder sensibilizante da grande mãe, que fica ao lado do super-homem, o Jesus, o Cristo, né, no pé da cruz. Quando todos os seus discípulos, homens, poderes masculinos do Pai, que o desampararam no dia da grande cruz. Maria é um poder excedente, os discípulos, poderes declinando para a forma. Maria, de novo, é a primeira a cumprimentá-lo no sepulcro depois da ressurreição. O primeiro poder que Victor recebe quando ele retorna para a Terra como Cristo. Ela é o prisioneiro, o primeiro véu da centelha divina. O primeiro indivíduo não cose véu. Então, isso prova para mim que Maria Madalena não era uma mulher, não era um ser humano, era apenas um símbolo. E aqui eu vejo que Maria Madalena está sempre como Jesus, lado a lado, ali, ela, né?
E a E a, questão tem a questão do Pit Sofia, né, também, que é o livro gnóstico, que trata ela mais como uma simbologia, né? exatamente, ela surgiu da psicologia, depois que o cristianismo atual abraçou ela, né? Como se ela fosse um personagem, deu vida para ela, assim como o Jesus também, que a gente também não quer entrar nessa questão, porque né, era só as duas personagens. Uma hora a gente fala também dessa parte que é muito interessante. Mas eu vi aí muito esses 4 personagens muito parecidos. Maria Madalena, Aspásia, Jesus e Sócrates. Eu posso estar louca, mas olha, é muito parecido. Muito parecido. Então, eu acho que teve sim uma inspiração. Né? Eu acredito que teve sim uma inspiração. Ótimo. Érica, Então, vamos lá. Era de família abastada, ó. Ali em Magdala, né? Que ela está dizendo que Maria Madalena era realmente uma família abastada ali na região de Magdala, segundo os relatos, né, da personagem. Aspásia também era. Exatamente. Ela coloca que a Igreja Ortodoxa, né, ela não usa a versão da meretriz, mas de uma mulher bem posicionada socialmente. Perfeito. Isso. Só depois de muitos anos, mil e tralalá, que outro papa ele coloca ela como. Ele tira ela dessa Maria Madalena, desse título de meretriz, né, de prostituta, e coloca ela. Fala, não, ela não é. Essa prostituta é outra, é aquela, tal, blá, blá, blá. Eles inventam outra história para ela. Aí agora, né, depois que chega o Papa Francisco, Chiquinho, que eu chamo ele carinhosamente, Chiquinho, aí ele coloca ela como apóstola dos apóstolos. Então ele dá um título para ela, um título merecedor, porque a mulher merecia, ora, Sim. né? Então aí fica tudo ok. Essa pergunta a gente já respondeu, né? A questão de como fica a inclusão da Aspásia, no caso, nos evangelhos. A gente já falou da questão da influência, na verdade, a personagem Aspásia, que foi uma influência para a criação da personagem Maria Madalena ali nos evangelhos, né? E aí envolvendo a questão do Joséfo, da teoria flaviana, como um todo. Então, pessoal, eu tenho umas perguntinhas aqui, Lindy, ainda para ti, mas eu queria só dar uma olhada aqui no chat, se tem mais, porque eu deixei de ver muita pergunta aqui, pessoal. Boa noite, sou Carlos Henrique Ferreira Barros, de Fortaleza, Ceará. Olha aí, um conterrâneo. Boa noite, Carlos Henrique, seja muito bem-vindo. Então, tem aqui um comentário, a mulher do Gladstone. A mulher, infelizmente, sempre foi perseguida desde o início da história. Uma das histórias foi uma tal de Santa Inquisição. Se não fosse essa atrocidade, hoje estaríamos anos-luz à frente na evolução. Com certeza, foi um atraso, né? Um período de grande atraso ali. Na verdade, desde que o próprio cristianismo ele foi colocado ali como religião oficial, que a gente começou a ver certas questões envolvendo a própria Hipátia de Alexandria, o que ocorreu com ela, toda aquela situação ali. Então a gente começou a ver um certo domínio ali da igreja, o fanatismo religioso crescente. Então, desde então, as coisas não foram mais a mesma. Né? Muito mudou em termos de conhecimento, né? Então, deixa eu ver aqui, a poetisa Safo foi outra grande naqueles tempos, sim, com certeza. Outra mulher bastante... Como? O cristianismo, infelizmente, ele entrou para poder, digamos assim, para fazer com que a mulher seja submissa. Sim. Então, se você for analisar, hoje, uma mulher cristã, ela bate no peito, ela acha bonito e ela ensina as outras. Temos que ser submissas aos nossos maridos. Isso é uma mentira. Né? Isso é uma diminuição para a mulher. Ainda hoje você vê líderes religiosos, né, pastores, principalmente, porque eu vejo mais isso sair da boca de pastores,
Ainda hoje a gente vê isso sendo pregado nas igrejas, que a mulher tem que ser submissa, que ela não pode se destacar, ela não pode, né? Algumas pessoas ainda pensam dessa forma, infelizmente. Sim, e tem olha para você ver, já começa, já o menino já começa a ser você machista, desde cedo. Digamos que uma mãe, uma família perde o pai, né? Perde o líder ali. A mãe, já vi muito isso, a mãe dizer para o filho, olha, filho, agora você é o homem de casa, tá? Você é responsável, você é o machinho da casa. Não, não tem que dizer uma coisa dessa para um filho, que vai dizer, filho, a partir de agora você também é um ajudador, você vai me ajudar. Você também vai estar do meu lado, lado a lado. Ou seja, você está se diminuindo para o seu filho. Ao invés de você falar, não, nós dois vamos conseguir. Né? Não, você é o tal, por isso cresce esses caras que olham para a mulher como se a mulher fosse nada, viu? A gente tá aí, você já chegou? Eu já cheguei. Como é que é? Já fez comida, lavou minha roupa aí? Como é que é? Casa tá limpa? Isso é normal. Por quê? Porque nós mulheres, a nossa cultura, ela inflamou tanto para isso, que é assim, ó, a mulher, quando ela nasce, ela já é instruída a lavar, passar, cozinhar e cuidar do marido e dos filhos. Tanto que já quando você começa a brincar, ela já vai te jogar uma boneca na mão, simbolizando o seu filho. Aí te compra uma vassourinha, te compra um carrinho, te compra vasilhinhas. Eu acho isso ridículo. É ridículo. E para o menino bola. Aí, quando começa a chegar na idade dos namoricos, né? Aí o menino arruma uma menina, uma mocinha. Ó, tá virando nominho, meu defeito tá nominho. Quando a menina começa a namorar, ó, que isso? Não, você não tem idade para isso. De jeito nenhum. Aí o menino arruma duas namoradas. Ah, é um garanhão, né, meu filho? Parabéns. Aí a menina larga aquele ali, arruma outro. Não, senhora, que isso? Que comportamento ridículo é esse? Então, a gente vê em pequenas coisas dentro da própria família. Nós fazemos, não é o sistema. Aliás, o sistema somos nós. Então, esse tipo de cultura que está destruindo, que destrói, começa dentro da nossa casa. É com os nossos filhos. A gente não pode culpar a escola, culpar o governante, culpar o não sei quem. Não. Aí o sistema é você, infeliz. É você que está fazendo isso. Então, a partir do momento em que nós, família, a gente começar a tratar os nossos filhos de maneira igualitária, ó, você é igual a mulher é igual a você. Você, quando você se casar, você também vai lavar louça, porque você também suja, você também vai lavar a sua roupa. Você também tem o direito de limpar a sua casa. E a casa da sua mulher, a dos dois. Os dois têm que cuidar. Então, a partir do momento em que nós começarmos a fazer isso, a gente fica certa, correta. Aí tem aquelas mães e aquelas pessoas que dizem assim, como é que é ensinar o menino a lavar roupa, a lavar louça e limpar a casa? O menino vai ficar feminizado. Por isso que tem tanto LGBT no mundo, é por conta disso. Aí a gente vê aonde que está o machismo. Está na cabeça desses indivíduos. Aí quem sofre somos nós mulheres. Que a mulher só serve para limpar. Pra Machismo, muito preconceito. Comida, dona de casa. Que é isso, gente? Então é muito preconceito com a mulher. Então a gente já pode notar que desde lá de trás. Veja a Aspásia. Não é? Veja a Maria Madalena. Então, primeiro, tem que começar, essa mudança tem que começar dentro da nossa casa.
é dentro da família. Porque senão a gente sempre vai ser assim. Então, Lindy, assim, é só dar boa noite, Christian, canal Cristão Eu, pessoal, muito show esse canal dele, aborda vários temas muito interessantes, inclusive quero convidar ele, vou combinar com ele depois para a gente fazer uma live aqui no canal para falar sobre o mitraísmo e o cristianismo, as influências ali do mitraísmo no cristianismo, vai ser bem interessante. Então, Lindy, você, assim, como você vê essa questão de Aspásia ter sido tratada por muitos historiadores, inclusive, muitos escritores lá da época, e alguns que vieram depois dela também, baseados em relatos, porque o que a gente tem muito de evidência são relatos. Então, Uhum. essa parte que deturpa um pouco, esses relatos que a colocam como cortesã, o salão intelectual que ela tinha, não era um salão intelectual onde as moças se reuniam para estudar, para pesquisar, para obter conhecimento, era um bordel. O que é que você acha disso tudo? É o que a gente já falou atrás, é preconceito, né, Érica? Infelizmente é Foi preconceito. deturpado. Você acha que realmente foi uma ideia deturpada do que realmente ela queria? Tantos filósofos que citaram Aspásia, né, e mostraram, de acordo com os relatos que a gente tem, a importância dela. O próprio Platão, que ela eu acho que é a única mulher que ele cita, né? Então, dentre outros também, vários estudantes ali socráticos, eles citaram ela e colocaram ela numa situação de elevado conhecimento, de exemplo, né, de inspiração. Né? Então, ela é colocada ali ao lado de Sócrates, ensinando ele a oratória, ensinando filosofia. Então, isso sim é válido, né? Pois é, igual eu falei aí para trás. Quando ela chega, né, aquela super mulher, aquela poderosa, e Péricles olha para ela e fala, puxa vida, e se apaixona, então foi aí que começou esse princípio dela, porque, segundo a história, diz que a mulher de Péricles, Sócrates, não, Péricles, quando Péricles se apaixona por ele, a mulher dele disse que era muito querida entre os tais A lá. primeira esposa do Péricles, né? Exatamente. Então, quando eles vê que o Péricles larga dela para poder se casar com Aspásia, então aquilo foi um tumulto muito grande, foi uma Aquela negação, não aceitaram ela, Aspásia, como mulher dele, né? Então ele deixa a primeira mulher e fica com Aspásia. Então eles ligaram as pontas, né? Como não gostava dela mesmo, porque ela chegou para destruir uma família, então eles começaram a fazer essa ligação. Não, ela é uma prostituta, está abrindo uma escola para prostitutas, né? E aí a história conta que realmente era uma escola para meninas, né? Para moças, para poder fazer com que preparar as moças para os casamentos com homens poderosos, né? Como elas se comportarem no meio político e tal, como falar, né? Porque também tinha então, seus momentos, as mulheres tinham os momentos para falar, para dar a sua opinião. Então, ela preparava essas mulheres. Então, não era uma escola de prostituição. Era uma escola para preparar meninas, né, as mulheres para a vida política. Né? Então, infelizmente, ela foi, ao longo da história, ganhando esse título e ficou, né? Uma judiação. Mas, enfim. E o que é que você poderia falar um pouco para a gente sobre essa questão dos livros gnósticos, né? Principalmente o Pete Sofia, que ele trata ali da questão, eu sei que você falou rapidamente, mas se conseguir aprofundar um pouco mais com relação à simbologia da Maria Madalena. Como que, de fato, os gnósticos, eles a veem? Qual que é a visão que esses livros, eles passam dessa personagem? Então, pelo que eu andei dando uma pesquisada, No né? caso, seria um gnóstico ali de Nag Hammadi, né? Até acho que foi o Gladstone que comentou aqui, tem vídeos aqui no canal falando sobre esses
livros gnósticos de Nag Hammadi, e tem lives onde a gente fala também tanto sobre... Tem 2 lives que eu fiz até com a Lindy, onde a gente fala tanto sobre os apócrifos de Nag Hammadi, como sobre os manuscritos do Mar Morto. Muita gente confunde, são documentos diferentes, certo, pessoal? Com conteúdos também diferentes. Então, tem vídeos aqui falando, abordando sobre isso, tá bom? Oi, Lindy, continua. Desculpa atrapalhar. Então, aí, assim, Cristofia, ela representa o masculino e o feminino. É digamos que ela é uma alma andrógena. Então, quando ela tem ela, Sofia, e tem o Demiurgo. Então, quando ela tem um filho, ela engravida sem a permissão do Demiurgo. Então, aí começa toda a vida conturbada dela, porque ela precisa, ela não poderia ter feito isso, ela tinha que ter permissão do Demiurgo. Então, ela erra feio e ela começa o sofrimento para se retratar, né? Então, ela precisa passar por uma crucificação para poder sair daquele sofrimento, daquele erro que ela cometeu. Então, ela se divide em 2. Né? Ela se divide em 2, e tanto a história conta que quem está lá na cruz, também essa crucificação de Jesus é completamente configurada ali, é uma alegoria, né? Então, ela está ali, ela é quem está na cruz. Então, quando fala que ele não sentiu nada, ele não viu nada, é porque ela saiu. Então, a carne dela sofreu, teve o sofrimento da carne ali. Então, ela disse: opa, eu já estou apta para sair, eu tô liberta. Então, ela sai daquela carne, e é onde eles começam a cutucar ali o corpo do cara, e bater e tal, mas ali ela já não estava. Eu achei muito estranho quando o próprio Jesus, em um livro apócrifo, né, que não é gnóstico, ele fala: eu não vi, eu não sei, me curaram, está em João ainda essas palavras. Ele foi curado ali, ele não sentiu, ele não estava lá, me fizeram isso, eu não estava lá e tal. Eu falei: mas caramba, que isso? Então eu fui pesquisar, então, no livro do Midi, fala que é a Sofia. Ela passou por essa crucificação porque ela precisava ser retratada. Então, ela tem o filho e ela se retrata, né? Ela vê ela está em 2. Aí ela vê todo aquele sofrimento do filho ali, né? E aí, quando ela se liberta, ela sai, que é a alma, sai e deixa a carne. Então, é toda uma alegoria. Então, a Maria Madalena, ela é uma alegoria, ela é uma Sofia. Ela é aquela que desceu, né? Ela teve que descer para a terra, descer para a carne com o demiurgo, porque nós, para gnose, a gente está no demiurgo, está na carne, né? Então, ela teve que descer para a carne, passar pela crucificação, pelo sofrimento para se retratar. Então, por isso que eu digo que Maria Madalena não existiu. É também uma alegoria. Certo. A forma como a gnose mostra também, né? Como a alegoria. Sim. A Dion coloca assim, desde o cristianismo foi um passo para trás, um passo para frente e 2 passos para trás por século. Com certeza. Paulo VI começou o processo mais intenso de recuperação da reputação de Maria Madalena de Magdala. Sim. Dando uma olhadinha aqui nas perguntas, Lindy, já eu te faço outra aqui. Tem um filme francês que faz sátira do machismo muçulmano, especificamente, inverte os papéis de gênero. Acho que se chama Jack no Reino das Mulheres.
deve ser interessante, porque o islamismo também, infelizmente, é uma outra dessas doutrinas religiosas, né, extremamente machistas. Nossa, o Egito sofre com o islamismo. As mulheres, né, as mulheres egípcias. Tudo mudou Olha, depois. o Juliano Roberto Silveira disse que o meu áudio está um pouco ruim. Perdão, cara. Juliano Roberto Silveira, deixa eu ver aqui. O áudio da Lindy está um pouco ruim. Pessoal, tá complicado lá o áudio da Lindy. Ela tá bem próxima, ela tá mais próxima aqui do aparelho. Até pedi que ela ficasse mais próxima. Para mim tá tranquilo, né? Eu não sei, tá. Aumenta o som um pouquinho. Não, não teu, tô falando dele, né? Para ele te ouvir melhor. É porque às vezes, talvez pelo fato da Lindy tá, ela, não sei, não tá sem o Não microfone. sei o que está acontecendo. Ó, o pessoal tá dizendo que consegue ouvir. Ah, comentário aqui, a maquiagem da Érica tem um quê de egípcia, gostei. Da Lindinha também, muito, acho que é chamativa, né? Ah, legal. Ah, A Lindy não, a Lindy, as unhas dela, gente, olha só as unhas dela. Mostra aí, Lindy, por favor. As unhas dela eu acho assim sensacionais. Olha isso. assim, no dia a dia. Sempre assim bem artísticas, sabe? Assim, bem a Lindy, ela é toda artística. E a maquiagem, pessoal, eu não sou muito de colocar maquiagem, mas assim, quando tem alguma live, algum vídeo, daí eu, pelo menos os olhos, eu gosto de maquiar, né? Para dar uma vidazinha. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário aqui. Esse tipo de fofoca machista acontece até hoje, infelizmente. Pois é. Oi, Edson, bem-vindo, meu amigo. Edson Almeida, pessoal, também faz parte da nossa equipe Arqueohistória, também é escritor, pesquisador, historiador, escritor do site Arqueohistória e da revista Almanac Arqueohistória. Tá bom? Em breve o Edson vai estrear o canal dele no YouTube. Vamos fazer mais lives ainda. Oi, Divino José, bem-vindo. Divino, eu ainda estou vendo a questão lá do membro, ser membro do canal. Eu tenho que liberar isso, eu tenho que ver aqui, eu vou ver se eu vejo isso hoje, para liberar, porque ele sempre pergunta se já está liberado a aba de se tornar membro do canal. Prometo que verei isso. É a correria, né, Lindy? Nossa correria é grande. Aqui fora não é fácil, não. A gente trabalha, estuda, faz de tudo, né? Tem que fazer live, gravar vídeo. Então, já basta menstruação, gravidez, parto e menopausa. Ser mulher já é muito sofrimento biológico. Pois é, rapaz. Sempre essa perseguição à mulher, né, ao longo da história, sempre assim, aquela questão ali envolvendo a Inquisição, a caça às bruxas, né? Nossa, ali foi terrível, né? Aí ela colocou, as novas gerações estão tentando quebrar essas discriminações de gênero, até porque faz mal para os homens também, especialmente os pobres, né? É muito complicado. E é, assim, muito preconceito, né? Que vem se arrastando há tanto tempo, de tanto tempo. O que vocês acham dos estigmas de Cristo que São Francisco de Assis teve? Essa pergunta é para a Lindy. E aí, Lindy? Fica para ti, Érica. Porque, Responde. Vinícius, depende, assim, por exemplo, porque por exemplo, eu estudo muito a questão da teoria flaviana, baseado nas evidências que a gente vem encontrando, inclusive tem lives aqui no canal sobre isso, tem vídeos também, para quem quiser entender mais sobre isso. Eu acredito que muitos que já acompanham já tomaram conhecimento dessa visão que a teoria flaviana nos traz, né, nos mostra. Então, a questão do Jesus ali a teoria flaviana mostra que ele de fato foi um personagem criado ali pelos romanos flavianos, ali o período da dinastia flaviana, né? Então, assim, tem toda uma questão ali política, inclusive, né, de propaganda de guerra, de por que criar esse personagem, por que criar os evangelhos do Novo Testamento.
Então, eu vejo toda a história do Jesus histórico ali, relatada na Bíblia, como é um personagem que foi criado com um propósito ali, principalmente um propósito político, um propósito de guerra também. E com relação aos estigmas, a questão do Cristo, né? Aí tem outras pessoas, outras vertentes que colocam o Cristo como um estado, aquele estado crístico, que é um estado de elevação consciencial, né? Elevação da consciência em níveis conscienciais. Uma pessoa que realmente consegue atingir ali determinados níveis conscienciais e desenvolve certas habilidades, certas questões ali. Então, isso seria uma consciência crística, como é muito colocado pela espiritualidade também. Então, eu não sei se isso teria a ver essa questão dos estigmas, eu acredito que não, porque os estigmas ali tem a ver com a questão da crucificação e tudo, que é uma outra simbologia, um outro significado. Então, assim, é algo que a gente não consegue visualizar isso, né? Diante dessa questão da teoria flaviana, né? É tudo muito simbólico, né? Tudo muito. E de fato Da... não se sabe. E outra, será que aconteceu mesmo isso com o São Francisco de Assis, né? Então tem toda uma questão de evidência também, né? É, eu sou muito cética quanto a isso. Então, Ó, a Roseli coloca, eu acompanho um canal de viagens chamado Vou na Viagem, e é um casal turistando pelo Oriente Médio, e recentemente ficaram 1 mês e meio no Irã, que tem um governo muçulmano, eles mostram quantas mulheres sofrem lá. Pois é, e o Irã, ele não era assim, né? De um tempinho para cá, de um tempo para cá, algumas décadas para cá, teve tudo é um objetivo, né? Algumas mudanças vão ocorrendo em alguns países, em alguns locais, algumas primaveras vão ocorrendo, acontecendo, com um objetivo geopolítico ali, aquelas transformações, né? Então, sempre tem muito mais por trás, né? De por que transformar aquela população da forma como ela foi transformada, o porquê de colocar tanta a questão ali de um regime ditatorial, né? Então tem toda uma questão por trás disso, né? Então o Vinícius colocou, Roseli, é isso que eu não entendo, aquelas feridas que ele recebeu, é bem estranho. Aqui ele ainda está falando de São Francisco de Assis. Então, a igreja deu uma romantizada na história de Francisco, com certeza, né? Todos os santos católicos. Inclusive, tem um artigo lá no site Arqueohistória, pessoal, acessem lá, arqueohistoria.com.br, sobre o Santo Agostinho. Quem escreveu foi até o pesquisador Flávio Amati. Então, tá perfeito. Ele mostra ali como que a igreja realmente ela romantizou esses personagens, criou esses santos e jogou no colo da gente. Literalmente deu, foi. deu vida para um personagem místico, né? Deu vida Exatamente. para um personagem místico, aliás, para vários personagens místicos. Deu vida para um Jesus, deu vida para a Maria Madalena, deu vida para os 12 apóstolos, que esses personagens não existem, e vários outros da Bíblia ali, do Antigo Testamento, do Novo Testamento também, que não existiram. Então, eles podem muito bem E tem dar, que ter cuidado né? justamente com isso, com o fato de esses romances criados pela igreja, esses personagens. Então tem que ter todo um cuidado, porque eles conseguiram deturpar praticamente tudo, né? Então tudo que Essa você vê na Bíblia hoje, como era, Érica que escreveu a Bíblia não presta. Veja o Agostinho. O Agostinho, ele odiava as mulheres. Veja o texto dele. Não era à toa que ele fazia das mulheres, né? realmente Então, é esse bem povo não complicado, gente. Quando a gente começa a ver todas as manipulações, deturpações ali por trás da Bíblia, por trás da religião que foi criada, é bem complicado. Então, Lindy, vou passar aqui para uma pergunta. Então, para você, assim, a conclusão que você chega,
No caso, a Aspásia que existiu lá, segundo os relatos, né, que ela tenha existido e tal, ali grande filósofa, professora, século V antes da Era Comum, ela seria, a Maria Madalena seria, tipo, como se fosse a mesma personagem? Ou a Aspásia apenas, de fato, inspirou a criação do personagem da Maria Madalena? Eu acredito que teve uma inspiração ali. Eu Nessa acredito, personagem. sim, para chegar à Pisces Sofia. Eles, vamos supor, para poder fazer uma história da Pisces, né? Ou seja, fizeram a história da Aspásia, primeiro vem a Aspásia, depois vem a Pisces, depois fizeram inspiraram essa Maria Madalena também nela, para poder dar aquela contar a história, né? Essa alma, a Pisces. Então, como que é que nós vamos contar a história dela? Nós vamos inspirar em uma super mulher, uma mulher tal, assim, X. Eu acho que foi onde eles pegaram lá a figura das Pazes e fizeram aquela alegoria ali, A construção do personagem da Maria Madalena. em Madalena. Eu olho como eu tenho essa visão. Você vê essas influências, né? Sim. Apesar de que a Maria Madalena ela foi bastante deturpada também pela própria igreja, né? Várias versões, várias visões, né? Várias. Só E muito. assim, Só em 1000 e alguma coisa que ela foi. Que tiraram esse título dela de prostituta. Né? Bem depois. até então, muito foi deturpado, né? Foi. Igual fizeram com as Aspásia de Mileto. Uhum. Começou com o Papa Gregório I, que jogou nela esse título. E com relação às principais. Opa, desculpa, pode falar, Lindy. Eu ia dizer, você vê como que era o papado antigamente, né? E Maravilhoso. esse papado, pessoal, colégio de bispos, o papado, tudo isso a teoria flaviana explica, né, mostra evidências de que realmente veio ali dos romanos, né, não veio do judaísmo, ele veio dos próprios romanos ali, que criaram, né, o cristianismo em si, né? A base do cristianismo ali veio de lá, né? E aí eles, para construir tudo isso, tiveram várias fontes, né? Os próprios, a questão dos livros gnósticos, né? Também que, no caso, a Lindy até citou aí o Pit Sofia. Então, Lindy, quais são as principais, como é que eu posso dizer, quais principais fontes você citaria para o pessoal que quer estudar, pesquisar mais a fundo sobre essa correlação entre essas personagens? Que fontes você indicaria? Então, o livro, né, de Madeleine Henry, que é como que é o nome do livro, Érica? Esqueci agora, gente. É a prisioneira da história, né? Prisioneira da História, né? Daí tem eu indicaria o livro esse que eu mostrei aí, que é do George Mead, para poder fazer a correlação de Maria Madalena com Aspásia, né? Então, esses dois livros, se a pessoa tiver esses dois livros, já vai ter uma boa visão para poder começar a fazer as pesquisas. Ótimo. Esse da Madeleine Henry, eu adorei, achei bem interessante. Olha aí, a Maiara Souza colocou Lindy Minherege preferida. Obrigada. Não entendo como as pessoas negam que o cristianismo é romano, é algo tão óbvio. Pois é algo tão óbvio. Algumas passagens assim deixam muito claro mesmo. Assim, desde que eu comecei a me debruçar sobre esse estudo, sobre os livros do Atwill também, nossa, é impressionante. Inclusive tem vídeos aqui no canal, pessoal, onde eu abordo pontos importantes sobre os livros do Atwill, os dois livros dele, certo? O Messias de César, Caesar's Messiah.
Tem acho que 1 ou 2 vídeos, e tem 2 vídeos já que eu falo um pouco sobre o segundo livro dele, lançado ali em 2015, que é o Shakespeare's Secret Messiah, que vai envolver o personagem Shakespeare, mostrando a verdadeira identidade dele, relacionando a toda essa questão da teoria flaviana e do cristianismo. É bem interessante. Logo, já apresentamos lives também em outros canais sobre esse tema, né, na Multiversal Flaviana. Que mais? Tem outros canais aí também, e a gente ainda vai falar muito sobre isso, tem muita coisa ainda para abordar sobre esse estudo, sobre esses livros, tá ok? Érica, Sal Flaviana, cortando você, perdão, desculpa. Ah, Eu vi a Aninha no chat ali. Então, beijo para ela. A Aninha lá do grupo. é a Ana Alves? É É ela? a Aninha. Ah, é a Aninha. Aninha? Ah, Aninha. certo. A Roseli, beijo para a Roseli Bem-vindo, também. quem está chegando. Roseli colocou, quando se estuda, pesquisa sobre os jesuítas, dá vontade de gritar, terrorismo puro, com certeza. Pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Depois vocês voltem para ver a live desde o começo. Foi passada muita informação interessante. Obrigada, Dion. Vocês são maravilhosos. Obrigada. O que a gente faz é um trabalho de tentar levar o máximo de conhecimento possível, né? Não só eu, a Lindy, o pessoal do Arqueohistória também, todo mundo. A gente tenta sempre trazer conhecimento. A Aninha chegou agora, ó. Tá aqui, ali que eu mostrei a Ana Alves. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Bem-vinda, Aninha. Então, assim, o que a gente faz é tentar trazer o máximo de conhecimento possível baseado em evidência, que é o principal, né? Ter um embasamento, porque não adianta eu ficar ali no campo da crença. Falando em crenças, o que vocês acham do anticristo falado em Apocalipse? E aí, Lindy, vai. Sei que você Olha, sabe. anticristo somos nós que não acreditamos em Cristo, em Jesus. Mas esse Questão do Apocalipse. o Apocalipse é um livro baseado, ele é todo gnóstico. Então, é um livro que eu vou jogar lá na década de 70, onde a família Flaviana se 70 apossou da Era Comum, né? 70 da Era Comum, pessoal. Isso, depois era comum. A família Flaviana se apossou do Apocalipse para poder fazer toda aquela desgraça na cidade de Jerusalém. Então, só que o livro o Apocalipse, ele é gnóstico. Tem até a Ficha Sofia lá. Ela que aparece, a mulher que aparece lá com um dragão, que é uma mulher que fica sobre a lua, e que não sei o quê, e ela, a mulher grávida, e blá, blá, blá. Essa é a Ficha Sofia. Então, então, o Apocalipse, na verdade, ali os romanos, a galerinha dos flavianos, quando foram formular ali a questão do Apocalipse ali do Novo Testamento, pegaram um livro gnóstico, Apocalipse do gnosticismo, e também criaram, teve aquela narrativa ali, né, da destruição ali de Jerusalém e tudo, foi isso, né, por Tito Flávio e tal. Ah, entendi. Encaixaram ali. exatamente. Tem ali. Quando você lê Guerra dos Judeus, Lindy, você consegue correlacionar com o livro do Apocalipse? Guerra dos Judeus de Flávio Josefo. Quando você vê ali o Guerra dos Judeus do Flávio Josefo, você consegue correlacionar ele com o livro do Apocalipse? Tem ali onde o filho do homem ia chegar nas nuvens com poder e grande glória. E Joséfo fala ali, quando ele narra Tito chegando até Jerusalém, para cercar Jerusalém, aí ele que o filho do homem chega com cavalos e tal, né? Todo aquele paranauê, como se fosse o filho do homem, né? Então, o Apocalipse ele já aconteceu, é uma narrativa que já aconteceu. Muita gente coloca no futuro, como se fosse algo que ainda vai acontecer. Né? Muita gente ainda está aguardando, é que nem os que ainda estão aguardando o Messias, né? Muita gente está aguardando
a questão de um apocalipse, sendo que ele já aconteceu, né? Já aconteceu. Viu, Vinícius, você que perguntou sobre a questão do apocalipse, dá uma olhadinha nessa questão do estudo, dessa pesquisa envolvendo a teoria flaviana, tá ok? Vai conseguir linkar melhor Apocalipse e os livros do Joséfo ali, o Guerra dos Judeus, principalmente. Segundo a Multiversal Flaviana, o 666 é o Templo de Salomão. Que legal. E aí, Lindy? Se você for analisar, está correlacionado, né? Exatamente, ó, nós somos o anticristo, isso aí, não cremos, não mais. Passou. Exatamente. Eles usam muito do esoterismo judaico também, que os gnósticos gostavam bastante, com certeza. E a questão ali esotérica do judaísmo, Zohar, a questão ali dos essênios também, que envolve um certo esoterismo também. É uma gororoba só esses livros, eles misturam tudo, né? São fragmentos, é aquela colcha de retalhos gigante com retalho de tudo quanto é lado, de várias mitologias bem anteriores, escritas milênios antes, É uma vários salada. personagens. É bem interessante. Tem esses livros, você tem esses livros em PDF? Olha, Marcos Vinícius, se você, eu acho que você estava, não sei se ainda está. Tem o grupo Arqueologia com Érica, pessoal, tanto no WhatsApp como no Telegram, certo? No Telegram o pessoal prefere porque fica tudo arquivado lá. Então, no grupo do Telegram, que é um grupo grande, que tem uma biblioteca também gigantesca nos arquivos do grupo, com mais de 1.500 livros, tem esses livros lá. Todo o livro que eu cito, pesquisas, em lives, geralmente já tem lá. Tá? O que eu abasteço essa biblioteca praticamente diariamente. Então, fica nos arquivos do grupo. São mais de 1.500 livros até o momento. Então, tá lá. O link do grupo, do Telegram, tá aqui na descrição desse vídeo, dessa live. Érica, tá me Tô ouvindo. eu travei aqui, mas é que eu estava olhando aqui a hora e já Nossa, Indy, a gente tinha combinado essa live para fazer em 1 hora. Né? Era o nosso tempo, porque a Lindy, ela trabalha à noite, ela tem uma empresa, então ela tem que trabalhar. Mas acabou que já vai dar 2 horas de live, Lindy. vai. Então, você Estou consegue atrasada. identificar a Guerra dos Judeus, Enoque, já vamos terminar. Vamos só, deixa eu ver aqui mais alguma. Talento de Salomão, 666. Live bombando. Que mais? Érica e Lindy, maravilhosa. Obrigada, Rejane. Gente, deixa eu aproveitar rapidinho, Lindy, só para a gente se despedir do pessoal. Deixa eu só colocar aqui, pessoal. Eu queria mostrar uns 2 últimos slides, é rápido, só com uma frasezinha bem interessante. Pessoal, né? Só para reflexão de todos, né? Frase do Frank Herbert. Eles não são loucos, eles são treinados para acreditar, não para saber. A crença pode ser manipulada. Só o conhecimento é perigoso. Eu quis trazer essa reflexão aqui, achei tão interessante. Eu não me lembro quem postou isso num dos meus grupos. Eu acho que foi o Flávio Amati. E aí eu achei interessante isso para a gente ver como que a questão das crenças, né, as crenças limitantes, como elas são perigosas. E, infelizmente, nesta humanidade atual, a maioria das pessoas elas têm um conceito ali cheio de crenças, né? E quando você mostra evidências e começa a destruir meio que essas crenças, você vira um vilão, um inimigo, você começa a ser perseguido muitas vezes. A gente vê isso acontecer com vários amigos, inclusive o pessoal da Multiversal, vários outros que abordam questões polêmicas e que acabam trazendo evidências desses estudos. Então, o que eu queria deixar, assim, só de mensagem aqui, né, que a gente tenha cuidado com essa questão da crença, com essa questão de toda essa mente mitos, que eu costumo chamar, porque ela é como se fosse uma mente atrofiada, ela não consegue ir além, ela não consegue expandir consciencialmente, ela fica ali, né, ela fica, a mente crente. E aí, o que é que ela faz? Quando você começa a destruir todas as ilusões
todo aquele castelo de ilusões, mostrando evidências, lógico, e ela se revolta, a pessoa se revolta, e aí começam os ataques ad hominem, que agora virou moda na internet, né? Então coloquei essa frase só para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso. E não podia deixar de citar a Hipátia também, outra grande mulher, né, na história. Então, ela já dizia que ensinar superstições como verdades é uma das coisas mais terríveis, e de fato, né, a gente vê o quê? Muito conhecimento sendo colocado como superstição, como personagens mitológicos que muitas vezes as pessoas querem transformar ali em personagens históricos. Isso aí é onde mora o perigo, aí é onde a gente tem que ter realmente muito cuidado, né? Porque aí é como a Hipátia fala, né? Isso mexe com a mente da pessoa e fica difícil ela conseguir raciocinar, ela conseguir ter algum discernimento. Olá, Eládia Chaves, boa noite. Pessoal, a gente já está encerrando aqui a live. Lindy, deixa suas considerações finais aqui para o pessoal. Olha, uma boa noite a todos, obrigada pelo carinho, né? Um beijo para quem a gente não falou. Eu vi que o Cris também estava aqui na live. E os demais, um beijo. Carinho para vocês também. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Quem chegou de todos que participaram, todos que assistiram, todos que estão compartilhando. E assim, quem chegou agora, depois volta, assiste lá do comecinho, porque teve muita informação que foi passada. Vamos compartilhar esse conhecimento. Muita gente não sabe, não tem ideia disso tudo. Vamos compartilhar mais e mais. E deixe nos comentários alguma dúvida que ainda tenha ficado. Eu sei que alguns aqui queriam que a live durasse mais, mas infelizmente a Lindy tem trabalho agora. Já passamos, já extrapolamos o horário. Tá ok? A Ana colocou aqui, eu comecei a despertar em 2016, que morei por 2 anos na Itália e vi que tudo era diferente daqui na religião católica. Aí eu comecei a questionar tudo. Pois é, que maravilha, Ana, que você teve essa experiência, né? Muito bom mesmo. Então, obrigada. A Eládia vai ver toda. Vamos compartilhar também. Roseli, minha querida, um grande abraço, um beijo enorme. Abraço para todo mundo. Vinícius, obrigada. Sempre aqui com a gente. É uma família que a gente já tem aqui no canal, né? Então, pessoal, gratidão a todos, tá bom? Muito obrigada pela paciência, pela companhia aqui na live, certo? E aproveitem todo este conhecimento, vamos divulgar. E domingo, provavelmente, nós vamos ter live de novo aqui, tá bom? Aí eu vou criar o link, vou divulgar na aba comunidades, tá ok? Mas domingo vamos ter uma live bem interessante falando sobre toda a questão envolvendo ali o mito Saturno, o universo elétrico e o mito Saturno. Vamos dar continuidade aos estudos relacionados ao universo elétrico, o mito Saturno, explicando várias mitologias antigas e simbologias também. Vai ser bem interessante. Então é isso, galera. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. E até a nossa próxima live, nosso próximo vídeo. Tá ok? Tchau, tchau, Lindy. Muito obrigada, Lindy. Você sempre arrasa, Obrigada. complementa muito conhecimento, sempre traz muita novidade aqui para nós. Tá ok? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Próxima. Até a próxima.